Abra sua Bíblia juntamente comigo em 1 João, no capítulo 3. Eu gostaria, obrigado, que os irmãos mantessem a Bíblia aberta. Nós vamos ler bastante versículos juntos, como é de costume quando eu preparo um esboço da mensagem. 1 João, capítulo 3, versículo de número 23. Diz assim: E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Fecha os teus olhos, vamos orar juntos. Senhor, Pai querido, Deus eterno, mais uma vez entramos na tua presença. Nos colocamos, Senhor, diante de ti, abrimos o nosso coração para que o teu Santo Espírito possa falar, ó Pai, ministrar a tua palavra, que a tua voz possa ser ouvida, ó Deus, e que o teu nome venha a ser engrandecido. Toma, Senhor, a nossa mente, tudo o que temos, o que somos, Senhor, voltados a ti neste momento, que nada, nenhuma preocupação e que ninguém venha tirar a atenção da tua voz, em nome de Jesus. Amém. Existem dois mandamentos implícitos, claros, neste versículo que nós lemos ainda há pouco. O primeiro é crer no Senhor Jesus. Mas a pergunta que fica para nós nesta noite é: como nós andamos com relação à segunda parte deste mandamento? Que é que nos amemos uns aos outros, assim como nos mandou o Senhor. Se pudéssemos receber aí uma nota, uma avaliação, uma pontuação, quanto é que nós receberíamos de nota, de pontuação, de avaliação para essa segunda parte do mandamento do Senhor? Crer no Senhor Jesus Cristo e nos amarmos uns aos outros. Quando, eu posso até perguntar, né? Quantos de nós cremos no Senhor Jesus Cristo? Amém? Isso é sincero, isso é genuíno. Senão nós não estaríamos aqui nesta noite. Mas o segundo mandamento é igualmente importante. Amarmos uns aos outros. É um mandamento. Creio que, começando por mim, né, nós temos muito, e mais muito mesmo, a aprender para nos desenvolvermos neste amor. Quantos podem estar de acordo comigo nisso? Quantos se identificam comigo quando eu confesso, eu digo que ao Senhor que eu necessito aprender a amar mais, a crescer em amor e a guardar este mandamento? Todos nós necessitamos mais. A cultura no mundo, ela é tremenda, ela nos bombardeia, ela fala de amor em canções, em poesias, em novelas, em filmes, em séries. E a gente até às vezes pensa que com tanta informação que nós temos nas músicas, nos filmes, nas novelas, nas séries, que nós somos profundos conhecedores do que é o amor e principalmente de como dar o amor. Medo do engano. Como que a gente consegue entender isso? A verdade é que nós pouco sabemos sobre o real significado do amor. Isso não só a sociedade lá fora, com tudo que nós vemos, na mídia, no dia a dia, nas escolas, na rua, mas também na igreja, no povo de Deus. Creio que o amor tem se tornado algo escasso. Isso é o que eu penso, é minha opinião pessoal.
né? E eu associo isso às palavras de Jesus Cristo quando ele disse: e por haver se multiplicado a maldade, o que aconteceria com o amor? O amor de muitos se esfriaria. O tema é que essa declaração que Cristo fez está dirigida à igreja dele, a nós. Ela não está dirigida a um povo que não conhece a ele, mas está dirigida ao povo de Deus, aquele que conhece os seus princípios. Existe tanta maldade hoje, tanta maldade no coração do homem, tanta maldade sendo dispersa. Nós temos que ser honestos, nós conseguimos enxergar isso por onde quer que nós andamos. Estamos vivendo momentos em que o amor é algo escasso, que se foi. Mas nós não podemos deixar ele faltar no meio de nós. Para aprender de Deus, nós temos que reconhecer e aceitar a nossa condição. Como é que nós estamos hoje? Como é que a igreja de Cristo se apresenta? É muito provável que nós estejamos afetados por tanta maldade que nos rodeia. E é muito provável que o amor está se esfriando no meio de nós. E isso a nível perigoso demais. Demais. Porque nós, como igreja de Cristo, às vezes nem enxergamos quem necessita desse amor. Porém, sabermos que nós somos amados e amar seguem sendo necessidades naturais, fisiológicas, eu diria, dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Quem não necessita saber que é amado? E quem não necessita amar? Por falta de afeto, por falta de amor, existem muitas pessoas que estão perdidas e entregues à morte. E não só a morte física, mas a morte como pessoa. A morte como filho e servo de Deus. A fome de amor é tão perigosa como a fome física. Nós temos organizações não governamentais que passam mensagens na mídia dizendo assim: olha, com tantos reais você pode alimentar uma criança que está morrendo de fome. Isso nos comove. Mas existem pessoas morrendo de fome de amor, que levam essas pessoas a definharem fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. A fome de amor mata mais do que a fome física. A fome física, às vezes é fácil resolver, mas e a fome de amor? Então, o que é o amor? Como eu posso entender o amor? Como eu posso receber esse amor? E principalmente, como é que eu posso dar esse amor? Temos que começar pelo princípio de tudo, pelo mais óbvio: Deus. Deus é amor. Deus mesmo se define como amor, como a fonte do amor. Quem precisa de amor, vai a Ele e tem em abundância. Só quando nós nos conhecemos como pessoas amadas, nós podemos dar amor. E ninguém pode dar o que não tem. A não ser que peça emprestado. Mas se pedir emprestado, vai consumir, porque também me necessita.
Se eu não me reconheço como um ser amado, essencial e primordialmente por Deus, na verdade, minha capacidade de amar vai ser muito pequena, baixa ou nula. Com isso, se eu conheço o amor de Deus, conheço o amor que Ele tem por nós, isso irá nos capacitar, nos orientar, nos instruir para amar a Deus, amar aos outros e amar a nós mesmos. Na última mensagem que eu ministrei aqui, no culto de batismo, eu comecei a falar sobre esse amor. O tempo era menor por conta do batismo, mas você que não viu, está lá no YouTube gravado, você pode ver a mensagem que eu ministrei. O tema era amor que leva a amar, mas a gente pode fazer um resuminho bem rápido aqui, que nós, naquele momento, nós respondemos a uma pergunta: em que consiste o amor? Foi a primeira pergunta que nós comentamos naquele domingo, porque o texto que nós lemos era o texto de 1 João 4,10, que diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E naquele momento nós entendemos também o significado da palavra propiciação. E também nós respondemos a uma pergunta: o que eu posso fazer para entender racionalmente, mas principais para sentir e experimentar tal classe de amor? E aí nós falamos sobre 4 principais ações que nós podíamos levar para a nossa vida, para poder entender, para poder sentir, para experimentar e para viver essa classe de amor. A primeira delas era que nós devíamos apreciar quanto Deus nos perdoou, porque muito ama aquele que reconhece que muito lhe foi perdoado, e pouco ama aquele que reconhece que pouco lhe foi perdoado. A segunda ação que nós propomos naquele momento foi que nós devíamos nos relacionar mais com o Espírito Santo, que é quem nos revela o que Deus é e o quanto Deus nos ama. A terceira ação que foi proposta é que nós possamos orar pedindo a Deus que nos deixe conhecer e experimentar o amor que Ele tem por nós. E a quarta, que nós encerramos aquele domingo, nós falamos em dar amor de Deus aos outros. E é aqui que nós vamos começar a mensagem desta noite. Nós conhecemos o amor de Deus quando nós amamos aos outros. Não há como conhecer o amor de Deus se nós não amarmos aos outros. E nessa noite eu quero explorar com os irmãos 3 perguntas. Primeiro, por que eu devo amar? A segunda, o que é o amor? E a terceira pergunta é, como eu posso amar? Por que eu devo amar? A resposta é básica, é simples, elementar. Nós estamos falando desde aquele domingo e hoje que nós começamos. Porque é uma ordem de Deus, é um mandamento. Eu tenho que amar porque Ele ordenou que eu devo amar. Quantos de nós cremos que nós temos um Pai? E como um pai, nós somos um filho de Deus. Mas nós também temos um Senhor. E nesse relacionamento de Senhor, nós somos servos. E sendo servos, nós somos chamados a obedecer. E nada mais. Se Ele ordena, eu como servo obedeço. Então por que eu devo amar? Porque sou filho, mas também porque sou servo e obedeço. Porém, o verbo utilizado e que eu estou utilizando é dever, devo, porque é uma ordem, e uma ordem de Deus não se questiona. Simplesmente
obedece. Como podemos ter essa capacidade de obedecer este mandamento básico da palavra do Senhor? Como é que eu posso ser capaz de obedecer? Crer no Senhor é fácil, mas igualmente mandatório é amarmos uns aos outros. E é o texto que nós lemos, 1 João 3,23 diz assim: este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros, como Deus nos tem ordenado, tem mandado. Eu tenho uma percepção, isso minha, em mim, que pode ser que alguns de vocês também a tenham, é que é muito mais fácil crer no nome do Senhor Jesus Cristo do que cumprir a segunda parte deste mandamento, que é amarmos uns aos outros, como Deus manda. De todas as características que Deus quer encontrar em nós como igreja, no seu povo, em seus filhos, filhas, qual você crê que é a que deve ser a de destaque? Que nós tenhamos fé? Fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Com a fé, nós recebemos milagres. Com fé, nós oramos e operamos milagres. Deus opera milagres através de nós. Seria essa esperança. A esperança, sem esperança, a gente não avança. Nós não vamos a nenhum lugar. Sem esperança, nós não anelamos estar na presença de Deus. É esta a esperança que nós temos. Porém, maior do que tudo isso é o amor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, lá no capítulo 3, quando ele fala sobre os dons espirituais, ele vem destrinchando cada um dos dons, nos levando a entender quais são os dons espirituais. Ele diz que fé é excelente, a esperança, porém, o maior de todos é o amor. E segue sendo o amor. O amor é o elemento essencial que Deus quer ver em nós. Que nós possamos nos focar nesta direção, que nós possamos trabalhar nesta direção, que nós possamos colocar esforço, que o Espírito Santo possa romper de nós, tirar, extirpar da nossa vida o egoísmo, a passividade, a atração pelo mundo, os desejos da carne, tudo aquilo que atenta quanto ao desenvolvimento e à manifestação do amor de Deus entre nós. Tudo isso tem roubado de nós o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso esforço em exercitar o amor. Então, por que é que nós devemos amar? Primeiro, nós falamos porque é um mandamento. Segundo, porque Deus é amor. É um mandamento. E Deus é amor. 1 João 4,8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quantos filhos que vêm com os pais estão aqui presentes? Eu tenho a minha filha que vem comigo. Olha para o seu filho. O seu filho tem traços físicos seus? Você consegue reconhecer alguns traços físicos semelhantes? Olhos, nariz, boca. Tem alguns traços de caráter seu? Você consegue identificar nos teus filhos? E nós somos filhos de Deus. Existe uma lei natural, compreensível e obviamente essencial, que os filhos parecem com os pais e com as mães. Se não em traços físicos, em caráter, em personalidade. Então, por que Deus nos manda amar? Porque Ele é amor. E nós somos seus filhos. Eu e você somos filhos
de Deus. E se Deus é amor, que característica essencial deve haver no seu filho? Amor. O terceiro ponto, por que nós devemos amar? Porque é uma característica inequívoca de que nós somos filhos de Deus. Os filhos de Deus ama. É um distintivo, é um brasão que nos destaca do mundo. 1 João 3,17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Nós vemos na Igreja de Cristo um movimento de pessoas que não querem sequer congregar juntos. Igrejas online. Não existe um ponto de encontro, um ponto de reconhecimento, de relacionamento. Como é que eu posso dar amor sem me relacionar? 1 João 4,20 diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmãos, existem muitas situações que nós vivemos no dia a dia, no relacionamento. Relacionamento não é fácil. Relacionar-se com pessoas, com aqueles que nos rodeiam, não é fácil, é difícil. Entre o povo de Deus, pode acontecer de situações criarem aborrecimentos, machucados, mágoas, mas nós estamos aqui para amar. Se não amarmos aqui, como é que eu posso ver o meu irmão na glória? Nós temos inúmeras chances de errar aqui, para não errar quando estivermos prestes a ir para a glória. Podemos machucar alguém? É possível. Mas se nós estamos cheios do amor, a probabilidade é baixa. E se acontecer, o amor vai aflorar. 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama aquele que dele é nascido. Quantos aqui são nascidos de Deus? Quantos aqui nasceram através de Deus? São filhos de Deus. Como eu não posso te amar? É um mandamento. Eu, quando meditei nesta palavra, orei ao Senhor, e as palavras da minha oração foram as seguintes, e eu vou compartilhar com vocês. A partir de hoje, eu vou me esforçar com a graça de Deus, porque sem a graça dele eu não vou conseguir, para guardar este mandamento, para amar. Nós temos 1000 razões, inúmeros motivos até para odiar um irmão que congrega conosco. Porém, como nós amamos a Deus, nós somos nascidos de Deus, e o meu próximo, aquele que poderia ser alvo do meu ódio, é alvo de uma dívida que eu tenho para pagar, que é o amor e mais nada. Eu não posso manifestar nada além do amor. O quarto motivo por que nós devemos amar, porque ganhamos o mundo para Cristo quando nós amamos. Quer avivamento? Quer ganhar o mundo para Cristo? Queremos isto? Vamos orar a Deus para que possamos amar. João 13:34. Novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amar como Deus ama. Quem é que pode fazer isso? Difícil. Nos dá graça e a obra do Espírito Santo pode nos fazer assim. E ele continua, que também vos ameis uns aos outros. O versículo de número 35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. É o amor que conquista o mundo. Como conhecerá o mundo que nós somos discípulos de Deus, que nós somos cristãos? Como é que eu estou manifestando este amor? Cremos nos dons espirituais? Sim, cremos. Cremos em milagres? Sim, oramos hoje por milagre, pedindo a Deus em amor que vá ao encontro de uma pessoa querida por nós. Fazemos isto inúmeras vezes, se orarmos por um milagre aqui, por alguém que vem, entra nesta casa, ele vai receber um milagre e certamente voltará, porque recebeu o milagre. Mas muito mais, se recebermos pessoas aqui com amor, vai falar mais do que milagre. O carinho, o afeto, o aconchego, vai trazer, vai fazer com que todos nos conheçam como cristãos. Ali é diferente. Ali eu sinto o amor de Deus. Sem acepção, sem deixar de lado, sem deixar desapercebido. Ganhamos o mundo quando há entre nós expressões autênticas, genuínas do amor de Deus. Se houver entre nós expressões genuínas, aquelas que saem de dentro de nós, do amor de Deus, nós ganhamos o mundo. Quinto motivo, porque nós devemos amar. Porque diz as Escrituras que se eu não amo, eu não sou nada. E essa parte foi dura, quando Deus começou a falar ao meu coração. Nós vamos ler 1 Coríntios 12, 31, depois nós vamos seguir, o 31 é o último versículo do capítulo 12, e nós vamos ler o 1, o 2 e o 3 do capítulo 13. Diz assim, 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ele vem falando, olha, procura com zelo os melhores dons. Mas eu vos mostrarei agora um caminho mais excelente. E ele segue, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Eu comecei uma discussão sadia com Deus. Falei, não é possível. Se eu tenho dons, se eu tenho fé, se eu oro, se milagres acontecem através de mim, como pode o Senhor me dizer que eu não sou nada? Com tudo isso, ainda não sou nada. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Como não? Se tudo que eu tenho, vai aproveitar para alguém, vai aproveitar. Como não vai ser bom para quem receber tudo que eu der? Como? Porque diz a palavra que nada sou e nada posso. Porque diz a palavra, há um Deus que conhece o mais profundo dos nossos corações. E Ele avalia,
ele não avalia a minha ação, ele não avalia a minha atividade, mais do que isso, ele avalia a motivação do meu coração. Posso ter dons, posso falar em línguas, posso profetizar, posso dar tudo o que eu tenho a quem necessita. Mas se não for para a glória e honra do Senhor, eu nada sou. De nada tem proveito. Se eu atuar sem buscar duas motivações, dois principais pontos. Primeiro, a glória e a honra do nome do Senhor. E bem dizer e edificar aos outros sem esperar nada em troca, não vale de nada. Eu vou fazer, mas pode ser que lá na frente eu vejo alguma vantagem para o meu lado. E aí Deus diz: você não me segue. Você não me conhece. Você precisa caminhar um pouquinho mais ao meu lado. Então, a segunda pergunta dessa noite, nós já entendemos por que devemos amar. Agora nós precisamos entender o que é o amor. O que é o amor? Na continuação de 1 Coríntios, agora no capítulo 13, o apóstolo segue nos descrevendo o que é o amor. Mas antes de nós lermos esses versículos, nós usamos a palavra amor de uma forma que, ao meu ver, pode ser que no seu não, o sentido da palavra está diluído. Nós falamos de amor tantas vezes, como, por exemplo, essa semana eu dizendo, eu amo comer carne. Eu ouvi também esses dias aí, eu amo o meu cachorrinho. Eu amo chocolate. Aí os adolescentes estão lá atrás, né? Te amo 1000. Já ouviu isso? Xô. Eu não sei o que significa até hoje, eu vou aprender com a minha filha. Te amo 1000. Está diluído. Às vezes a gente vê falar de amor como de alguém que precisa de um copo d'água. Né? Mas o que é o amor? Confundimos amor com sentimentos bonitos. Alegria de estar na sua presença, de te ver. Sentimentos bonitos. Mas nós sabemos que amor é uma decisão, uma ação. Eu tenho que decidir amar. Eu tenho que agir para amar, porque isso é um mandamento, não é sentimento, é decisão, é ação. O amor de Deus foi uma decisão, uma ação para conosco. O amor de Deus é incondicional. Se eu condicionar o amor, aí eu vou dar somente a quem eu achar merecedor. Se eu condicionar o amor, eu vou dar só a quem cumprir com as minhas exigências, com os meus pré-requisitos. O amor de Deus não é condicional. É desse amor que nós estamos falando. Não estou falando dos nossos sentimentos de amor. Esses vão continuar sendo. Não tem como não condicionar. Mas estou falando do amor de Deus. E aí vem, porém, lá em 1 Coríntios 13, versículo 4 em diante, diz assim: o amor, o que é o amor? O amor é sofredor, é paciente. O amor é aquele que, quando cutucado, tem paciência, sofre junto.
Quando recebe a flechada, não devolve, sofre, guarda, devolve amor. O amor é benigno, é amável, é compassivo. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal de ninguém. Ah, aquele lá está tramando contra mim. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Esse é o amor. Esse não é o amor humano, é o amor de Deus. Essas são as capacidades, as características que Deus quer desenvolver em nós em níveis impressionantes. Ele quer desenvolver estas características em nós. Como filhos, Ele quer ver em nós estas características. O amor que Deus tem por nós é eterno. Assim Ele disse com o povo de Israel, quando estava demandando lá no Antigo Testamento: olha, cuidado, porque o amor que eu tenho por vós é eterno. Eterno não acaba. Eterno não tem começo, não tem fim. Eterno não tem circunstâncias. Eterno não tem predisposições a serem aceitadas. É eterno. Esse é o amor que Deus quer derramar e operar em nós e através de nós. Para terminar, como é que nós podemos expressar este amor? Entendemos por que devemos amar, entendemos o que é o amor. Agora, como nós podemos expressar este amor? A Bíblia tem referências, e fiz uma breve pesquisa no Novo Testamento, referente a uma frase que eu terminei lá no último momento que estivemos juntos, no culto de batismo: uns aos outros, amai uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. 59 vezes aparece essa frase na Bíblia, no Novo Testamento, 59 vezes. O que vocês acham da gente passar por cada uma delas? Amanhã é feriado? Não vai dar, né? Mas eu separei algumas. Procure. E essas frases, ele diz assim: façam isto uns aos outros. Ou, às vezes tem, não façam isso uns aos outros. São orientações do Senhor, pontuais, que se nós lermos todas elas, vão nos instruir, vão nos treinar a amar. A primeira delas está lá em Marcos 9, versículo 50, que nós vamos ver hoje. Marcos 9, versículo de número 50. Diz assim, vamos ler junto? Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, como que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Paz uns com os outros. Qual é o contrário de paz? Guerra, desacordo, inimizade, conflito. Isso pode acontecer entre nós? Pode. Como não? Eu sou sanguíneo, colérico, fleumático, fambado, sei lá o quê. Vai chegar uma hora que não vai dar certo. Pode acontecer? Pode acontecer conflito? Pode. Mas não pode deixar de amar. Diz comigo:
Fácil, hein, Senhor? Facinho. Se Deus disse, eu posso fazer. Não tem como não fazer. Não é assim? Como é que nós aprendemos a andar? Hã? Todo mundo aqui sabe andar? Amém. Como é que a gente aprende a andar, gente? Andando, caindo. Como é que a gente aprende a falar? Falando. Como é que eu aprendo a amar? Amando. É uma ação. Quer aprender a amar? Ame. João 13:14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. O contexto aqui é de serviço. Quem ler a passagem vai ver serviço, servir-se, sirvam-se uns aos outros. Cuidem das necessidades uns dos outros. Com tudo que você tem, com tudo que você é, com todo o seu ser, sirvam-se uns aos outros. Vamos colocar aqui um momento para a gente lavar os pés uns dos outros. Vamos estipular um dia aí, uma campanha de lavar os pés. Vão ser 21 dias sem lavar os pés, para depois a gente lavar os pés, num dia só. Ô, irmão, tem pé de atleta, não dá. Joanete, tá pegando pesado, né? O rapaz não tira aquele tênis de couro, aquele crocs, com aquela meia que sai dura. Vamos lavar os pés. Vocês estão vendo a analogia? Servir é não olhar para a condição dos pés, mas para a necessidade daquele que tem os pés. Servir uns aos outros. Romanos 12:10. Está colocando lá, é rápido. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós que somos pais, nós queremos que os nossos filhos se cuidem uns dos outros, né? Que eles se protejam, que eles se defendam. O nosso pai quer o mesmo de nós. Ele quer olhar para o filho e dizer assim, tem alguém, o irmão dele está cuidando dele, o irmão dele está protegendo ele, está preferindo em honra, está colocando as necessidades dele acima das suas. Características que Deus quer ver em nós. Preferência, assim como o amor de Deus, antes de, apesar de que ela ou ele, lá, não vou falar. Antes de que ele venha, blá, blá, blá. Preferir em honra. Esse é o amor de Deus. Ele nos amou antes de e apesar de tudo que eu fiz, de tudo que eu sou, Ele continua me amando. Romanos 15:7. Romanos 15:7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Recebei-vos uns aos outros.
Tudo bem, Will? Como é que passou a semana? Foi bem? E aí? Como é que foi lá no trabalho? Tudo em paz? Recebei-vos uns aos outros. A aceitação também está aqui. Aceitar. Cristo nos recebeu para a glória. Como que Cristo nos recebeu? Enlameado de pecado, sujo de pecado, mal cheiroso de pecado, maltrapilho de pecado, deformado pelo pecado. Aceitação, não importa quem, como, em que situação. Recebei-vos uns aos outros. Também fala de perdão. Perdoar. Perdoar o que quer que seja, como foi, com a classificação que quiser que você dê para aquela situação. Fala de perdão, aceitação. Te aceito, perdoo porque te amo. Não, porque eu devo amar. E quando eu amo, eu aprendo a amar. Como eu vou começar a amar você? Amando. Primeiro passo. Eu devo amar. E aí eu vou aprender a amar. Eu vou andar, dou o primeiro passo. Aí eu vou aprender a andar. E às vezes a gente fala, se você mudar isso, se você mudar aquilo, se você se comportar assim, se você, aí eu te aceito. Não, não é assim. É aceitar apesar de. Aceitar, amar apesar de. E o amor transforma. 1 Coríntios 12, 25. É a penúltima. Já vou encerrar. 1 Coríntios 12, 25. Eu ia na 59, mas não tive tempo. Coloquei 6 aqui. 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Que ninguém fique de fora. Que ninguém passe desapercebido. Que nenhum necessitado seja deixado de lado. Temos que cuidar para que isso aconteça. E eu tenho que me policiar, eu reconheço. Termina o culto, o que acontece? Acabou o culto hoje, o que vai acontecer? Como é a relação entre nós? Como é que ficam as coisas? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Pode ter alguém aqui que entrou hoje aqui, acabado, destruído, ouviu a mensagem, louvou, está feliz, está contente, está regozijante, está com o coração cheio, mas vai sair lá fora, chega em casa, dorme, no outro dia acorda, a conta está lá e eu não sei como que eu vou pagar. O filho não se sabe onde passou a noite. O marido pode ser que só volte depois de 2 dias, quando estiver sóbrio. A vida continua. O que nós fazemos? Isso entre nós, igreja de Cristo, a igreja está vivendo isso. E aí eu passo no semáforo, como é o dia a dia daquela, eu já julgo. Amar apesar de. Pessoa está lá no caixa, na minha frente, demorou, aí acendeu a luzinha para chamar
a gerente do caixa. Por quê? Porque vai ter que cancelar uma compra. Aí você começa lá na sua... Poxa vida, pô, por que não conta, não vê o que tem lá para poder levar? Pô? Vai aí empacar tudo agora. Agora a minha compra vai passar, vai demorar. Meu Deus, não tem outro caixa? Olha a oportunidade que Deus está dando. Opa, apaga a luz aí. Eu pago isso aí. Você não quer agilizar sua compra? Às vezes era um saquinho de açúcar. E você resmungou. Como é que nós amamos? Será que nós estamos falhando nessa ordenança de Deus? Será que a igreja de Cristo está deixando de ser reconhecida como igreja de Cristo porque falha nisso? Meu avô dizia que o nome de um cristão, o nome cristão, valia mais do que crediário no mapping. Só falar que era cristão, abria as portas. Como é hoje? Não tem mapping. Porque um monte de cristão deu nome. Será? Será? Olha como é que está a vida da igreja no mundo. Não é a nossa, não é aqui, é lá na Tailândia, lá na Noruega, que são um povo viking, frio, né? Lá muito frio, não tem amor, né? Não, tem. A igreja de Cristo tem amor. Gálatas 6:2. Último, para a gente encerrar. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Como disse, como é que estão as coisas aí no dia a dia da semana dos nossos irmãos? Às vezes, a gente até percebe que o pastor só vem com essa gravata marrom. Bonita, por sinal. Eu tenho uma igual. Muito bonita. E aí eu falo, poxa vida, o pastor todo domingo prega aquela gravata marrom. Não tem outra? Não tem. Só tem aquela. Olha Deus falando aí, cadê a gravata nova? Poxa, o irmão só vem com aquele sapato furado. Vocês viram? E cutuca do lado, né? Olha lá o sapato. Olha a camisa. Olha a calça. Aí tem aquela frase célebre, né? O defunto era maior. Como estão os meus irmãos? Carregar as cargas uns dos outros, não só no material. Tempo de qualidade, de bater um papo, falar no telefone, saber como é que está. Às vezes, pode ser que vai necessitar de uma ajuda financeira, posso não ter, mas eu posso conseguir de alguma forma, conheço alguém, conheço alguma situação, posso ajudar a fazer um currículo, posso levar um currículo, posso fazer muita coisa. Mas será que eu faço? O Senhor diz, cuidem-se, levem as cargas, alivia, suaviza o dia dos seus irmãos. Seríamos mais felizes, mais plenos, experimentando, exercitando e transmitindo o amor de Deus. Porque lá no começo eu falei que a necessidade essencial nossa é sentir-nos amados por Deus e amar. Só vamos nos sentir plenos, felizes, experimentando, exercitando a transmissão do amor de Deus. Que projeto perfeito Deus tem para a sua igreja, para os seus filhos, não? Imagine, a gente está preocupado com a economia do Brasil, com a economia do mundo, com a pandemia. Deus já tinha um projeto para dividir cargas, para suprir necessidades, para amar, para fazer terapia, para tirar a fome.
o projeto perfeito Deus já havia desenhado. Nos enxergar amados por Deus, e amar satisfaz o mais profundo das nossas necessidades. Ninguém dá o que não tem. Não podemos amar sem antes nos sentirmos amados por Deus. E assim que nós somos tocados pela graça e o amor de Deus, e transmitirmos essa graça e esse amor de Deus, nós vamos ser muito felizes. E viveremos no centro do propósito de Deus para nossas vidas. Não sei se tem alguém aqui que nunca se sentiu amado por Deus, tocado por Deus. Nunca vivenciou isso na sua vida, que é o primeiro princípio, eu preciso me sentir amado. Às vezes, tenta buscar esse sentimento de amor em familiares, em amigos, está procurando e não está encontrando. Tem uma mensagem para você: Deus lhe ama incondicionalmente e eternamente. Há alguém aqui que quer sentir esse amor, passar a sentir esse amor? Levanta a sua mão, nós vamos orar por você. Você que nunca sentiu, que não conheceu esse Deus, que não sabia que o sacrifício feito na cruz do Calvário era para te habilitar a ser filho e amar. Há alguém aqui? Faça um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Em não havendo, há alguém aqui que, assim como eu, reconhece que precisa aprender a amar mais. Se tiver, coloque-se de pé, nós vamos orar juntos. Só aquele que, assim como eu, reconhece que eu preciso aprender a amar mais. Nós vamos orar antes de louvarmos. Feche os teus olhos. Senhor Deus querido, Pai eterno, mais uma vez entramos na Tua presença nesta noite, ó Pai, reconhecendo o Teu senhorio, reconhecendo que somos servos Teus, e como servos devemos Te obedecer e amar, mas somos filhos e necessitamos, ó Deus, das características do Teu amor em nós. Por isso, Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos, como vaso, desmancha, amassa, quebra e faz de novo, Senhor. Faz, Senhor, com que nós possamos, ó Deus querido, nos avivarmos de forma a poder amar, apesar de, independente de, Senhor, que nós possamos ser reconhecidos como cristãos, filhos Teus, no modo em que nós vamos amar, ó Pai. Gratos somos por tudo que Tu tens feito, e mais ainda, pelo que irá fazer em nossas vidas e na igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Palavra maravilhosa. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia. Sobre todos, Deus soberano, santo é o Teu nome, incomparável, Deus soberano, sobre a guerra, Tu és vencedor, nenhuma arma prosperará. A morte, és vencedor para sempre. Nenhuma arma prosperará. Seta alguma me alcançará. Sobre a morte, és
Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Podemos sentar um pouquinho, em nome do Senhor Jesus. Dia 22 desse mês de abril, e dia 26, nós temos aqui o presbítero Rogério, que completou mais um ano de vida, e o pastor Walter, que também completou mais um ano de vida. Eu quero apenas deixar um versículo para vocês, se encontrem em Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar-vos o fim que esperais. Amém? O Senhor, Ele tem pensamentos bons, pensamentos para dar o melhor para vocês. Amém? Antes de eu falar mais alguma coisinha, presbítero Marcelo, que Deus continue te usando grandemente, porque essa palavra que ele trouxe hoje é uma palavra de reflexão para toda a igreja, porque infelizmente é um mandamento que está escasso, é um mandamento que realmente muitos esqueceram, e que todos realmente possam entender o que é o amor, porque se você quer amar o próximo, você tem que confiar e crer no Senhor, porque você ama o Senhor, porque senão você não conhece o Senhor. Que Deus continue te usando grandemente. Presbítero Rogério e pastor Walter, eu peço que vocês subam até aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa usar ambos com grande poder, com sabedoria, com inteligência, com graça, com os frutos do Espírito Santo, que Ele possa estar usando grandemente a vida de vocês. Aqui, se eu for falar de amor, eu posso falar pelo presbítero Walter, que no momento de muita dificuldade na minha vida, todo instante teve orando, teve lá em casa, e todo instante ele está orando e ele pergunta. Então, se eu for falar de amor aqui, eu tenho ele como um pai da fé, que Deus possa estar te usando grandemente, e tanto o pastor quanto a família está nas minhas orações. Se eu for falar mais uma vez de amor aqui, muitos possam até olhar o presbítero Rogério, ele vem, ele vai, mas é algo que é muito interessante, que muitas vezes ele manda lá no meu zap, lá perguntando, olha, como que está o Israel, como que está aqui, como que está ali. E eu posso dizer que quando eu me mudei bem para longe, é uma das pessoas que sempre esteve ali perguntando todo instante. Então eu só tenho que agradecer e orar por eles, porque são homens que realmente eu pude ter aqui, eu estou aqui em cima, e hoje foi uma palavra sobre amor. Que Deus possa fluir muito mais na vida de vocês, que vocês possam ser esse homem que realmente conhece a palavra do Senhor e vive este mandamento, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês possam continuar e trilhar e falando do amor do Senhor, amém? Eu peço para a igreja se colocar em pé, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu vou pedir para o pastor, enquanto o pastor Luiz está subindo aqui, eu vou entregar em nome da igreja Porta da Graça, uma lembrancinha para o pastor Walter. Igreja, estenda suas mãos aqui por eles, e o pastor Luiz vai estar orando por eles, amém? Hoje é o domingo do amor, né? Onde que Deus poderosamente usou o nosso presbítero para falar conosco. Existe uma diferença muito grande daquele que ama para aquele que faz por obrigação. Pai, Davi, filho, Salomão, um era voltado o coração conforme a vontade de Deus. E o outro tinha o temor de Deus, que ele queria constituir na sua vida a salvação. E certamente vocês são exemplos de amor, né? Porque quando falou com Samuel, Samuel falou assim, Deus falou para ele assim, olha, não olha para a aparência, porque eu consigo enxergar mais longe, eu consigo ver o que está lá dentro. E o que tem aqui dentro é muito maior do que tem fora. Isso, certamente Deus está vendo.
E esses dois homens, né, servos de Deus, são abençoados por Senhor por causa disso. Conheço um pouquinho da vida do Rogério, um pouquinho também da vida do pastor Walt, mas quem conhece ela totalmente é o nosso Deus. E Ele sabe que vocês merecem esse derramar. Amém? Levanta a sua mão agora. Vocês estavam cansados de ficar com a mão acima aí, né? Soberano e eterno Deus, por tua bondade e tua graça e a tua misericórdia, tu colocaste essas duas vidas para, Senhor, nos abençoar, trazendo, Senhor, revelações, comunhão, afeto, ternura, compaixão, alegria e satisfação, onde, Senhor, em todas elas, eles participam, Senhor, com a sua bondade e a sua graça. Ministrado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, conduzido, Senhor, a navegarmos e andarmos sobre as águas como tu andastes, ó Cristo amado. Tu, Senhor, sela, Senhor, nesta noite, aquilo, Senhor, que eles têm de melhor, que é o amor. E todo aquele que crê diz comigo, sejam abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus amados? Eu gostei do uniforme. Glória a Deus. Ontem aqui que estava falando foi bênção, né? Eu não sabia que eu tinha um dom. Eu fiquei 1 minuto e 3 segundos em cima do touro. Quando deu 1 minuto foi para a mulher. Pode ligar. Amém, meus amados? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus, nós queremos nesse momento, Pai, te glorificar, te exaltar e bendizer o teu santo nome. Senhor, Pai, nos ensina a amar mesmo, Senhor, como tu nos amaste, Pai. Nos ensina, nos mostra o caminho, Senhor. Oh, Pai, porque um verdadeiro cristão, Senhor, a marca dele tem que ser o amor, Pai. Nós te louvamos pela palavra ministrada hoje, Senhor, que falou aos nossos corações, Pai amado. Senhor, nos despeça debaixo da tua proteção, Senhor. Nos dá, Senhor Deus, oh meu Pai, uma segunda-feira, Senhor Deus, oh Pai querido e Pai amado, que é um feriado abençoado na tua presença, Senhor. E também, Senhor Deus, o resto de semana abençoado. Assim eu te peço, Pai. E te louvo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Estendo as mãos, que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que as comunhões e consolações do Santo Espírito de Deus esteja hoje conosco e para todos sempre. Juntos dizemos amém. Sobre todos, Deus soberano, santo é o teu nome, incomparável, Deus soberano, sobre a terra.